Alô, farmacêutico, estudante de farmácia do nosso estado, o estado da Bahia. Estamos aqui no Conexão Farmacêutica hoje para fazer um bate-papo com esse professor, essa referência em suplementação esportiva no Brasil e na Bahia, o professor Max Viana. Então acompanhe as redes sociais do Conselho Regional de Farmácia do estado da Bahia, o canal YouTube e não percam essa oportunidade de assistir esse bate-papo, que eu não tenho dúvida que será um bate-papo de suma importância para a nossa categoria. Olá, Max. Primeiramente, agradecer em nome do Conselho Regional de Farmácia do estado da Bahia por você ter cedido um pouco do seu horário e passar um pouco do seu conhecimento para a categoria farmacêutica baiana e brasileira, para o estudante de farmácia. Hoje nós vamos bater um bate-papo aqui, que é a atuação do farmacêutico clínico no esporte. Eu sei que você é uma referência nessa área de atuação, mas eu gostaria que você fizesse primeiro a sua apresentação, né? Quem é o professor Max Viana, né? Como é que você... Eu sei que você não é aqui do estado da Bahia, você é aqui do estado vizinho, exatamente, né? Está agora morando aqui no estado da Bahia. Aliás, foi pra gente uma grata surpresa tê-lo aqui conosco, né? E eu gostaria que você fizesse essa apresentação. E fui muito bem recebido, inclusive, tá? Então, olá, pessoal. Eu sou o professor Max Viana, eu sou farmacêutico, né, graduado na Universidade Federal de Alagoas. E toda a minha pós-graduação, né, meu mestrado, meu doutorado, eles foram voltados à área da farmacologia, lá na universidade, na mesma universidade, na UFAL. Atualmente, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, aqui no campus de Salvador. Eu também sou membro do GT, né, do Grupo Técnico dos Docentes do Conselho Federal de Farmácia, né? E meus módulos são justamente voltados a peso, então gestão de peso e da Clínica de Saúde Mental. E recentemente saiu, eu sou autor de um capítulo de livro, que é Prescrição Farmacêutica, voltada aos atletas, do livro Cuidado Farmacêutico, que foi lançado em parceria com a Unesp. Que bacana, não sabia, rapaz. Vamos divulgar esse capítulo que você escreveu. Saiu. Né? Que coisa legal, que coisa bacana. Ô, Max, e você escolheu ser farmacêutico? Já tinha algum farmacêutico na sua família? Né? O que fez você enveredar pela profissão farmacêutica e fazer realmente seu trabalho, seu labor com muita paixão, porque eu já lhe acompanho há mais de 10 anos, né, em cursos do Conselho de Farmácia. A gente sempre teve a oportunidade de lhe convidar, você sempre aceitou o convite, saiu do seu estado, veio capacitar os farmacêuticos baianos. O que foi que levou, né, a você escolher a profissão farmacêutica como a profissão para você se formar e exercer todo o seu arcabouço técnico-científico? Então, a farmácia me escolheu. Eu acho que as áreas que contemplavam a grade, né, então a parte biológica, uma parte da química. Mas o que mais me chamava a atenção, apesar de, na época, ser um pouco escassa a fala a respeito disso, foi um pouco em relação à clínica farmacêutica. Então, isso desde a minha graduação e a questão dos ativos, a questão de como esses ativos funcionavam, né? E depois que eu concluí a graduação, que eu tive o start, a ideia, mas para qual área partir, né? Então, dentre todas aquelas áreas de atuação, em qual ramo seguir? E eu falei, cara, existe uma lacuna aqui. E à época, né, então, alinhado a essa lacuna, existia uma questão pessoal. Então, eu concluí a graduação e aí eu passei por um processo interno de peso. Então, durante a graduação de farmácia, somaram-se aos meus 70 quilos à época, mais 40. Então, eu alcancei 110 quilos ao final da graduação. E eu falei, mas espera aí, isso é contra tudo aquilo que eu estudei. Isso não é saúde, isso não é qualidade de vida. Então, estudando um pouco mais sobre o tema, focando um pouco mais na mudança dos meus hábitos, né? Então, eu vou falar muito a respeito de MEV. Então, aprenda aí MEV, modificação do estilo de vida, tá? Então, aplicando as MEVs, que eu estudei bastante, ao meu estilo de vida e posteriormente em alguns pacientes, mais precocemente, a gente conseguiu importantes resultados. Então, em torno de 1 ano e meio pós-graduação, eu consegui eliminar esses 40 quilos. Então, cheguei à fase de 70 quilos novamente, até eu entrar no processo hipertrófico. E aí eu falei, peraí, agora que eu encontrei um caminho, né? Então, naquela época, 2014, 2015, não existia essa fala sobre o farmacêutico clínico atuando sobre o esporte. E começando em palestras, cursos, fui inclusive a uma palestra pelo CFF, em um congresso Norte-Nordeste, e aí foi quando eu ganhei visibilidade na área e comecei realmente os atendimentos clínicos, focados a atletas, a não atletas,
a indivíduos que realmente gostariam de buscar melhor qualidade de vida, ou para questões de emagrecimento, ou até mesmo para questões mais hipertróficas. Max, agora, esse ano a gente faz 10 anos, né, de regulamentação da resolução do Conselho Federal de Farmácia da atuação clínica do profissional farmacêutico. Eu queria saber de você como é que anda, né, essa questão do mercado de trabalho do clínico, dessa atenção clínica, aliás, voltado para a prática de esporte. Né? Você observa que há uma crescente, os futuros farmacêuticos têm buscado estudar um pouco mais, se aprimorar nesse tema. Como é que você enxerga esse mercado da atuação clínica do profissional farmacêutico voltado à questão do emagrecimento, como você colocou, mas, sobretudo, na questão também de buscar objetivos maiores no esporte, né, que aquele paciente possa estar, naquele momento, praticando? Sim. Eu observo uma crescente na área clínica farmacêutica. No entanto, para a área esportiva, ainda há uma escassez, né? Então, isso a gente não sabe se por afinidade da área com a área, isso por exemplo, algumas lacunas na graduação, porque a gente sabe que requer muito embasamento. A gente precisa da bioquímica, a gente precisa da bromato, a gente precisa da farmaco, a gente precisa da fito, a gente precisa de uma diversidade de áreas, da deonto, então a gente tem que estar sempre respaldado diante da nossa legislação farmacêutica, tá? Então, por alguma dessas razões, ou até mesmo por, às vezes, desconhecimento, né, de que você pode atuar nessa área, alguns farmacêuticos ainda não têm ou não despertaram por esse interesse. Então, que esse podcast possa despertar em você essa necessidade, né, essa vontade, esse estímulo. Então, pode funcionar tranquilamente agora, né, como um despertar. Então, você pode ser o próximo, né, a atuar nesse segmento. E eu termino enxergando aí, não sei se você consegue também enxergar, as academias, por exemplo, começar a ofertar esses serviços farmacêuticos, né, para os seus alunos, né? Então, um acompanhamento, né? Então, a gente poderia abrir até um mercado de trabalho para a categoria farmacêutica, né? E também um merchan para os donos de academia ou para a academia, ter um profissional farmacêutico ali para orientar, né, aquele aluno em buscar um resultado de forma saudável, né? Como você falou que vai falar muito sobre o quê? A modificação como é o termo? A MEV, né? Modificação no estilo de vida. Olha aí, ó. Fala pra galera aí. A MEV, não esqueçam da MEV. Não é a neve, é a MEV, né? MEV. A MEV. Então, eu não sei se você consegue visualizar essa possibilidade também de a gente, né, ter um farmacêutico clínico voltado aí para atividade física e as academias também começarem a ofertar esse serviço. Sem dúvidas. Inclusive porque o farmacêutico ele tem um diferencial, que é o conhecimento a respeito de medicamentos. Então, não que nós sejamos o profissional do medicamento, nós somos o profissional do paciente. Contudo, a nossa área se distingue um pouco em razão dessa lacuna de outras profissões. Então, aonde que entra, por exemplo, medicamento e suplemento? Existem, pessoal, interações que muitos profissionais desconhecem ou que, por exemplo, existem riscos. Claro, a gente sabe dos riscos associados a medicamentos, mas parece não haver risco aos olhos da população a respeito dos suplementos. E algumas dessas classes que nós vamos discutir hoje, tá, requer muita orientação, muita disciplina, né, e muita cautela ao uso. Então, o profissional farmacêutico atuando numa academia em colaboração ou no seu próprio consultório farmacêutico ou por telefarmácia vai ser imprescindível dentro dessa equipe multi. E é importante a gente frisar, Max, que essa consulta farmacêutica, né, ou essa atuação clínica, ela não vai tomar o espaço de outras profissões, né? De outro profissional, como nutricionista, ou como um psicólogo, ou como um médico assistente. Não é isso, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, é preciso que a gente reconheça o papel de cada profissional, né, no segmento. Isso então, é bom te deixar claro. É importante. Então, por exemplo, alguns pacientes me procuram, mas na sua consulta, você prescreve dieta, doutor? Não. A prescrição dietética é uma atividade privativa do nutricionista. Ou, por exemplo, alguns aconselhamentos comportamentais. Também não dá, porque isso é uma atribuição privativa da psicologia, da psicoterapia. Todos esses profissionais em conjunto, associado ainda com o educador físico ou um fisioterapeuta, dependendo da necessidade, com um profissional médico, nós, em conjunto, conseguimos excelentes resultados. Mas é importante a gente reconhecer
cada qual no seu, né, no seu espaço. Tá. Ô Max, tem alguma resolução, e aí eu acho que esse podcast ele é importante também, que a gente tem sempre feito isso com nossos entrevistados, para eles poderem falar um pouco das resoluções vigentes. Existe alguma resolução, ou é a resolução de farmácia clínica que dá essa segurança, ou existe alguma resolução dentro do Conselho Federal de Farmácia para essa atuação clínica na prática esportiva? E quais são as RDCs, as resoluções do colegiado da Anvisa, né, que é permitido que o farmacêutico, por exemplo, ele possa prescrever um probiótico, né? Existe essas resoluções e essas RDCs? Existe. A própria RDC da farmácia clínica, e assim como a 243 de 2018 da Anvisa, que é a resolução que rege a respeito dos suplementos alimentares, inclui o profissional farmacêutico nesse âmbito. Até qual é a RDC? 243. 243, RDC da Anvisa. Isso, de 2018. 2018. É a mais recente atualização. Nós tivemos atualização. Assim, a publicação foi muito antiga, como data de 99, com algumas atualizações para 2003. Então, ela tem sido constantemente renovada. Tem algumas inconsistências que precisam ser melhoradas no seu próprio regimento, mas é o que nós temos atualmente em vigência, tá? E ela é o que nos respalda, por exemplo, a prescrição de algumas dessas classes. Então, o que é importante deixar claro para todos vocês? A resolução deixa claro que suplementos alimentares... Então, o primeiro ponto no Brasil é que suplementos, eles remetem a alimentos ou algum produto derivado. Então, o que difere, por exemplo, de uma legislação norte-americana ou na União Europeia, tá? Então, o que nós temos de conceito para o Brasil é suplemento, é um produto para ingestão oral. Então, professor, doutor, eu consigo usar um suplemento, por exemplo, um BCA injetável? Não baseado nessa resolução, porque aí já está de forma de administração parenteral. Então, lá está muito claro que é por a ingestão oral. Outro ponto que tem lá dizendo é o seguinte, que é destinado a indivíduos saudáveis. Poxa, mas que contraponto a gente, né, tem aí? Tem alguns contrapontos, porque, por exemplo, se você prescreve um suplemento com finalidade, por exemplo, de tratamento, ele não se configura mais como um suplemento. Ele se configura dentro de uma classe medicamentosa. Então, essa, por exemplo, é uma questão que se observa muito, por exemplo, com probiótico. Porque, por exemplo, o probiótico, se eu tiver finalidades terapêuticas, então existem algumas marcas de probióticos vendidas hoje, elas são registradas na Anvisa como medicamentos, mas de acordo com algumas concentrações para finalidades, por exemplo, de desbiose ou restabelecimento microbiota, se configura como suplemento, como, por exemplo, algumas marcas da indústria alimentícia que adicionam algumas cepas aos seus produtos, tá? Mas então ela acrescenta que é um produto para ingestão oral destinado a indivíduos saudáveis, né? Que inclui, por exemplo, os probióticos. Isso foi um ganho muito importante, deixar claro, deixar nítido. Além de nutrientes. Então, por exemplo, aí onde entra para os atletas a prescrição do whey protein. Então, farmacêuticos, nós temos o whey protein nas nossas prateleiras, na nossa drogaria, na nossa manipulação, né? Nós temos nutrientes, por exemplo, em nível hospitalar, a NPT, né? Que é uma atribuição também farmacêutica. Além de nutrientes, eu já falei, né? Nutrientes, probióticos, substâncias bioativas, enzimas, entre outros. Então, enzimas entrou aí também, por exemplo, para facilitação de processos digestivos ou substâncias bioativas. Então, por exemplo, que varia desde a oligoelementos, então, por exemplo, zinco, magnésio, uma potencialização de recuperação de dano muscular, o aumento de testosterona, como, por exemplo, alguma substância como resveratrol, como antioxidante, ou ainda NAC, né, que é a N-acetilcisteína, para processos também de regeneração muscular, ou ainda a prescrição, que nós temos também outras resoluções em associação, como algumas instruções normativas de fitoterápicos, né? Então, inclui a prescrição de alguns fitos para aumento dessa performance. Então, é importante a gente deixar claro que a legislação brasileira para probiótico funciona dessa forma, e é isso que distingue, às vezes, o comentário para o farmacêutico do seguinte: mas eu queria utilizar o suplemento X, que é importado porque é melhor. Então, é importante, farmacêutico, você saber que o suplemento X, por exemplo, norte-americano,
pode conter fármaco. Ou seja, pode conter anfetaminas, pode conter ali outras substâncias psicoativas, né? Que, claro, vai gerar ainda mais riscos. E isso é o que difere do produto brasileiro. Então é importante deixar claro. Interessante. Ô, Max, eu acho importante esse bate-papo desse podcast na Conexão Farmacêutica com o professor Max Viana. Inclusive, as palestras do professor Max, muito concorrida, tem me dado uma dor de cabeça. Divulgamos que o professor Max vai em tal município, aí vem todo mundo atrás do conselho, quer em tal local, quer em tal lugar. Mas o que eu observo depois durante o enfrentamento à pandemia que o mundo vivenciou, né, e logo em seguida que a gente conseguiu passar, né, pela pandemia, as pessoas têm buscado muito a atividade física, né? E me parece que os estudos evidenciaram também, né, ou as pesquisas, enfim, que a forma física também contribuiu para o agravamento ou não, né, da sintomatologia causada aí pelo vírus da Covid-19. E pensando dessa forma, a gente viu que houve um crescimento muito grande, né, das academias, das pessoas buscando se cuidar mais, né, zelar, não só de uma forma estética, mas também uma forma de controle de ansiedade. Como é que você observou isso? Houve uma demanda? Você atende, eu sei que você atende, você tem um consultório ali na Universidade Federal da Bahia, né? Que você termina atendendo, eu não sei se são os alunos... São pacientes SUS, né? Pacientes SUS, Sistema Único de Saúde. Mas houve, nesse período de enfrentamento pós-pandemia da Covid-19, uma busca para esse serviço clínico do farmacêutico? Com toda certeza. Então, como você bem pontuou, passamos por períodos de trancamento, nós ficamos isolados socialmente, né? Isso limitou, inclusive, pessoas que estavam, por exemplo, disciplinadas dentro do seu treino, ali no ritmo, na pegada já do exercício, e, de repente, o mundo se viu parando. Só que isso gerou agravamentos, especialmente em nível de saúde mental. Por isso que farmas não dissociam o atendimento ao esporte da saúde mental, porque a saúde mental é importante para melhorar esse desempenho. Então, andam juntos, né? Então, sempre eu analiso alguns pontos. Você pontuou aí a questão do exercício com a finalidade terapêutica. Então, foi lançado esse ano, saiu uma publicação a respeito do papel, por exemplo, do exercício físico sobre a depressão, demonstrando que o exercício físico parece ser 1,5 vezes melhor do que antidepressivos no tratamento da depressão. Então, né, a gente observa que as questões de saúde mental impactam sobre o desempenho e a saúde dos atletas. A gente teve aí, na Olimpíada de Tóquio, né, algumas ginastas que não conseguiram competir, né? Então, algumas candidatas a pódio optaram por desistir de algumas categorias, por exemplo, por sua saúde mental. Então, será que esses atletas estão sendo assistidos por uma equipe? Será que ele está sendo assistido, por exemplo, por um terapeuta? Então, a gente observa ali que, apesar dos treinos, para alguns pacientes a resposta precisa ser mais acompanhada de perto, né? Então, dentro da minha consulta, eu analiso alguns pontos. Então, por exemplo, eu vou focar um pouco em relação aos treinos, né? A parte do exercício físico, mas um ponto que eu queria deixar muito em alerta para vocês é a questão do sono. Não tem como a gente trabalhar um indivíduo, especialmente voltado ao esporte, sem manejar o sono, sem gerenciar o sono. Então, um indivíduo que não dorme bem ou que não tem uma boa qualidade de sono tende a não ter uma boa qualidade no esporte. Seja ele, por exemplo, você corredor agora, né? Nas corridas, ou, por exemplo, o paciente sente o seguinte: doutor, hoje eu não consegui pegar a mesma carga que eu estava pegando antes, não consegui fazer o mesmo. Mas eu fiz. Melhor feito do que não feito, né? Do que perfeito. Então, nesse ponto eu pergunto, será que aconteceu uma insônia? Será que você acordou precocemente naquele dia? E geralmente a gente observa. Então, dentro da consulta, um dos tópicos que eu abordo é que horas você dorme, que horas você acorda e se você desperta. Então, a gente sabe que entre as 22 às 2, nós temos um pico de liberação hormonal, exemplo do GH, que é o hormônio de crescimento, e da testosterona. Então, para quem visa hipertrofia muscular, para quem visa, né, ou seja, um aumento de massa magra,
ou aumenta o desempenho esportivo. Se você não dorme nessa faixa de horário, você vai ter alguns prejuízos, né, hormonais. Interessante. E aí, em contrapartida, o nosso corpo faz um feedback. Ao invés de liberar esses hormônios anabólicos, ou seja, que melhoram a formação da síntese proteica do músculo, eu vou liberar um hormônio catabólico, né? Aquele hormônio complicado, que nos bagunça totalmente, que no setor de análises clínicas dosa bastante, o cortisol. Então, o cortisol vai bagunçar bastante nosso desempenho e, além disso, ele antagoniza, ele bloqueia o GH e a testosterona. Ou seja, o desempenho esportivo reduz consideravelmente. Tem um estudo de 2013, apesar de antigo, ele é muito expressivo, que mostrou que o aumento de 1 hora de sono, além daquelas que os indivíduos já estavam habituados, o aumento dessa 1 hora aumentou 15% da força dos atletas. Aparentemente pode ser pouco, né? A visão de muitos. Mas, em termos, por exemplo, no atletismo, se o segundo colocado na competição dos 100 metros tivesse dormido talvez um pouquinho melhor, ele tinha vencido o Bolt. Porque seria exatamente o tempo, em centésimos de segundo, para ele ultrapassar. Então, será isso? Porque 15% seria exatamente... Então, só para fins didáticos, comparativos, para ficar claro, tá? Que 1 hora de sono a mais pode fazer uma total diferença. O Max falou aqui no atletismo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer, né? Eu iniciei as atividades também esportivas no atletismo, que é uma paixão minha, eu sempre pratiquei o atletismo, às vezes a gente esquece um pouquinho, aí volta novamente. Eu estava numa corrida aqui no estado da Bahia, já estava ali eu acho no 8º quilômetro, já para jogar toalha, não ia fazer o 10, Max parou a corrida dele dos 15, colou, né? Você não vai parar, você vai fazer o 10, vambora. Me acompanhou aí 1 quilômetro, me deu gás, e aproveitar a oportunidade aqui, né? E relembrar agora, esse ano, né, o apoio que eu recebi do professor Max. Ô, Max, o pessoal sabe que a conexão farmacêutica está ocorrendo e a gente gosta até de não divulgar quem vai ser o entrevistado, mas você é uma figura que tem agregado muito para a conexão farmacêutica do estado da Bahia. E quando eu falei que iria fazer esse podcast com você, eu vou até quebrar o protocolo aqui nesse momento, mas chegou vários questionamentos, né? E eu preciso aproveitar esse momento e fazer esses questionamentos que chegaram, né, a mim, com relação aos termogênicos, né? Uhum. Como é que é essa prescrição, como é que funciona a prescrição de termogênicos para os pacientes, para os atletas? Ótima pergunta. Então, o termogênico ele foi incluído dentro da resolução, né, já há algum tempo. Então, termogênese, né? Então, gênese, formação, termos, calor. Então, a termogênese é um fenômeno que converte a nossa energia em calor, que é uma energia facilmente liberada, facilmente dissipável, tá? No entanto, algumas pessoas acham que é o seguinte: vou usar um termogênico e ele vai derreter, ele vai queimar meu adipócito, minha célula de gordura. Não é bem isso, tá? Primeiro que não existe uma molécula nessa natureza. É só interromper, eu vejo o pessoal assim, vou usar gengibre. O pessoal pega um pedaço de gengibre, joga no suco. É assim mesmo que funciona? Como é que funciona esse negócio aí? O gengibre vai fazer a pessoa secar. O gengibre, inclusive, é um dos termogênicos. Então, nós temos, eu vou incluir aí nessa lista, gengibre, a cafeína, que pode ser derivada do chá verde, do café, do cacau, do chocolate. Além da pimenta, então a pimenta também é. Laranja amarga, que é o citrus aurante, também é. Algumas propriedades do morosil também se enquadram, tá? Então, esses são os principais que a gente encontra. Dentre eles, de maior nível de evidência, cafeína. Certo? A cafeína. Mas voltando, não é tão simples lisar, ou seja, né, levar uma lesão, ou seja, degradar uma célula de gordura. Não é tão simples. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, de que vou tomar e essa célula vai queimar, não é bem isso. O que o termogênico faz? O que ele preza? O que ele visa, principalmente? Redução de fadiga. Esse é o principal ponto. Então, por exemplo, ele age em algumas regiões do nosso cérebro para modular algumas substâncias cerebrais, especialmente neurotransmissores, para dizer o seguinte: faltava 1 quilômetro, eu consigo, bora que eu vou dar o gás. Então, por isso que alguns carbogéis, aqueles suplementos, né, contêm cafeína atualmente. Porque a gente sabe que para um atleta que está em corrida, a partir de 1 hora de corrida, ele deve suplementar carboidratos. E se ele necessita de energia, por que não adicionar ali a cafeína?
para aumentar o reforço, para aumentar o desempenho, para reduzir a fadiga, né? Agora, o que a gente tem que recomendar em relação aos termogênicos? Várias coisas. Primeiro, vai reduzir sua fadiga. Só que, por exemplo, se você agacha com 20 quilos, se você está sob o efeito de um termogênico, aumente sua carga, né? Então, 20, talvez eu consiga agora 25. Talvez essa mesma série com 30 quilos flua melhor, porque com o aumento da sobrecarga, né, nós temos ali o quê? Uma tensão muscular, consequentemente, nós levamos um processo ali inflamatório que vai culminar, né, vai resultar na hipertrofia. Agora, se eu tomo... Eu recebo muito essa dúvida. Mas se eu tomar um suplemento, eu preciso fazer exercício? Óbvio. Então, a resposta é sim, claro. Porque o organismo, muito espertamente, se essa energia não for utilizada pelo organismo, né, ou seja, através de um exercício físico, imediatamente, aquela quebra do triglicerídeo, ácidos graxos e energia, ela é reesterificada. Então, o corpo ele não vai perder energia à toa. Então, ele vai recuperar aquela gordura e vai armazenar na forma normal, que é triglicerídeo, tá? Mas deixa eu só ressaltar um ponto dos termogênicos que farmacêuticos precisam prestar atenção, que é as contraindicações. Então, termogênicos não são tão seletivos e é a classe que vocês mais devem prestar atenção. Por quê? Porque estão associados a, primeiro, aumento de pressão arterial. Então, por exemplo, pacientes hipertensos, cardiopatas, ou que já fazem uso, por exemplo, de antihipertensivos, ou entre outros, vocês não podem e não devem prescrever. Segundo ponto, pessoas com distúrbios gástricos. Então, gastrite, úlcera e principalmente refluxo, que é o que aparece bastante na farmácia. Então, a cafeína é a campeã de refluxo. É tanto que o gastro, quando observa, ele pede para tirar todos os alimentos que contêm cafeína. Café, refrigerante, chocolate. Então, descarta a prescrição. Terceiro, alguns pacientes com algumas condições psiquiátricas. Então, como a cafeína, especialmente, aumenta muito a função cerebral, e isso pode gatilhar, por exemplo, condições psicóticas, insônia, se utilizado em horário indevido, incorreto, aumento da sua ansiedade ou gatilho da própria ansiedade. E eu já atendi um paciente que fez um uso abusivo de suplemento com cafeína, que gatilhou, por exemplo, transtorno afetivo bipolar. Então, a bipolaridade. Então, isso é muito provável diante de uma concentração alta, tá? Ou seja, um uso irracional. Interessante. Max, tem uma outra pergunta aqui com relação aos pré-bióticos, probióticos, psicobióticos no desempenho esportivo. Inclusive, vai ser tema logo mais, né, das próximas palestras. Então, essa é uma área da outra paixão que eu tenho, que eu atuo na pesquisa pré-clínica. Então, probióticos, pré-bióticos, então tem muita coisa aí, né? Então, vamos diferenciar primeiro. Então, probióticos, a favor da vida. Então, são micro-organismos que incluem leveduras e bactérias que desempenham em quantidades viáveis algum benefício. Então, a gente pode prescrever probióticos, por exemplo, para restabelecimento de microbiota, inclusive para atletas, porque a gente sabe que com exercício extenuante, nós temos perturbações, alterações em nível da microbiota. E aquelas células que parecem tijolinhos, né? Esses tijolinhos que são os enterócitos, eles se desorganizam, né? Eles perdem essa junção. E isso fragiliza essa parede intestinal, o que pode resultar em intoxicação em nível sistêmico. Então, os probióticos podem melhorar essa integridade da barreira intestinal, dentre outras funções. Além disso, eles são imunomoduladores. Então, a gente tem observado a gente sempre observa entre maio e julho um aumento das viroses, né? Então, acompanhando do inverno, vem muitas viroses, gripe, entre outras. Então, cuide da sua imunidade, especialmente suplementando um probiótico. Então, os probióticos modulam, em média, 60% até 70% das células imunológicas. Então, a imunidade não está, de fato, em sua maioria, no timo, não está no baço, não está no linfonodo. Ela está no intestino. Então, existem estruturas anexas ao intestino que coordenam macrófago, linfócitos, neutrófilos, enfim, as células imunológicas para ataques, né? E essas bactérias têm outras múltiplas funções, como coordenar a síntese de neurotransmissores, alguns metabólitos intestinais, controle de infecções. Então, às vezes, você pode estar infectado, você comeu um alimento contaminado, mas a sua microbiota faz com que ela nem se prolifere e você nem desenvolva aquela infecção, né? Contudo, essas bactérias precisam de substrato, elas precisam resistir àquele meio e se multiplicar. Para isso, entram os pré-bióticos, para favorecer
né, essa cultura para favorecer o crescimento dessas bactérias, que podem ser derivados de frutas, podem ser derivados de tubérculos, né, ou até mesmo algumas fibras sintéticas, certo? E a partir do momento que um farma prescreve um probiótico e um prebiótico na mesma formulação, a gente denomina isso de simbiótico, porque existe ali uma simbiose, tá? E algumas bactérias apresentaram algumas funções interessantes. Entre elas, agora mais especialmente, os psicobióticos, ou seja, são bactérias que reconhecidamente têm uma função em nível cerebral. Até muito se falava de que o intestino era o nosso segundo cérebro. Na real, não é. É o primeiro. Então, quando éramos organismos mais primitivos, protozoários, nós tínhamos apenas tubo digestivo. Desse tubo digestivo se originou um sistema nervoso entérico, que é o que a gente ainda tem até hoje, né, na escala evolutiva. Do entérico derivou-se o sistema nervoso central e que estabelece até então uma comunicação. Então, vamos supor, você recebe uma notícia ruim nesse momento. Imagina uma notícia aguda. Na mesma hora, você tem uma descarga do cérebro ao intestino, via colinérgica, né, via acetilcolina, que faz o que geralmente você tenha uns murmúrios, ou até mesmo um processo diarreico. Algumas pessoas têm diarreia na mesma hora. Ou o contrário. Às vezes, por exemplo, a falta de algumas dessas bactérias no intestino resultam em quê? Em estados ansiosos, em estados depressivos, em estados de insônia. Ou seja, a suplementação destas bactérias parece ser promissora para melhorar condições mentais. Então, parece ter uma associação muito interessante. E, atualmente, nós temos 2 termos novos, que são paraprobióticos e pós-bióticos. Paraprobiótico, né? Então, ou seja, paralelo ao probiótico, ou seja, fragmentos de bactérias encapsuladas ou em sachês que desencadeiam efeitos, por exemplo, tipo vacina. Nós temos, inclusive, já no mercado uma marca que é bem focada em bactérias respiratórias. E nós temos atualmente o que se chama de pós-bióticos. O que é isso? São produtos derivados destas bactérias que têm alguma função. Então, ácido butirato, o propiônico, o butirato, que são, inclusive, estudados para enxaqueca, né? Então, vemos que aí existe uma diversidade dentro desse mundo micro, né? Mas é um mundo, na verdade, macro. Pô, interessante. Max, eu queria perguntar a você a gente sabe que o farmacêutico fazer a clínica, é importante que ele tenha um entendimento da bioquímica clínica, da bioquímica metabólica, né? Mas se você pudesse dar um conselho ou uma orientação aos futuros farmacêuticos que não assistem nessa conexão farmacêutica aí no podcast realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, que orientação e que conselho você passaria para esses futuros colegas farmacêuticos, como se preparar para fazer uma clínica farmacêutica, né, com desenvoltura, com expertise, voltado para a prática de esportes? Ótimo. Então, estudantes, né? Então, primeiro, é uma área que você tem afinidade? Então, tem uma afinidade. Foque nas áreas que você vai precisar para essa área. Então, por exemplo, como você já mencionou, bioquímica metabólica, a bromato, onde você vai aprender, por exemplo, aminoácidos. E dentro desses aminoácidos, a gente vai encontrar ali o whey protein, ou a própria creatina, ou a glutamina, que vai compor bastante aí algumas das nossas prescrições. Além, por exemplo, como eu falei, da DEON, da fisiologia, porque você precisa entender todo o funcionamento do organismo, né? Para a prescrição farmacêutica, foquem na fitoterapia, para vocês entenderem um pouco quais as espécies ou quais os fitoquímicos destas espécies que são responsáveis pelas ações, né? Além da própria farmácia clínica, para você entender o seu embasamento, as suas propriedades como farmacêutico. Então, até onde eu posso ir nessa área e investir em áreas muito específicas. Então, existem cursos, inclusive eu leciono alguns cursos voltados para essa área, que você pode entender melhor, né, todo esse segmento. Mas até para chegar onde eu cheguei foi muito investimento. Foi muito investimento de estudo, muito investimento também financeiro, né, focado nessa área. Mas eu acredito que essas são as principais áreas que o farmacêutico precisa estudar. Um detalhe, essas são da graduação farmacêutica. Contudo, por exemplo, eu ainda tive que estudar por fora um pouco, para entender um pouco sobre a educação física, algumas matérias, por exemplo, da nutrição, para aprofundar melhor o conteúdo. É isso aí. Então, fica a dica para você que quer trabalhar, exercer, né, a profissão farmacêutica
na farmácia clínica voltada ao desempenho esportivo, na parte de emagrecimento, como o professor Max colocou. A gente sabe que ele é uma referência não somente aqui no estado da Bahia, mas no Brasil. Tenho acompanhado os cursos que ele realiza pelo Brasil. A gente sempre recebe um feedback muito positivo. É importante, Max, a gente tem que fazer alguma forma e aí buscar essa viabilidade com o Conselho Federal de Farmácia ou com próprios conselhos regionais de farmácia, trazer para a população brasileira essa expertise do profissional farmacêutico, né? Porque a gente precisa externar todo esse conhecimento que você relata hoje aqui na Conexão Farmacêutica, né? A gente viu a importância do profissional farmacêutico. Eu acho que talvez sejam, não desmerecendo as outras profissões, nada disso, mas com tudo que... Com a nossa formação acadêmica, a gente tem essa expertise muito ampla, né? Como você colocou, a parte da bromatologia, da bioquímica, né? Da fisiologia, né? Às vezes as pessoas esquecem muito de fisiologia. A gente tem que estudar fisiologia, viu, turma? Eu estudei muita fisiologia. Para ser um bom farmacêutico clínico, farmacêutico bioquímico, a gente precisa entender a fisiologia do corpo humano, saber que os órgãos eles não trabalham separadamente um do outro, né? E foi bom você tocar nesse assunto. Mas como é que a gente poderia construir juntos? Você, uma grande referência do ensino farmacêutico nessa área de atuação, entidades farmacêuticas, como a gente trazer a população brasileira e baiana para o consultório, né? O que é que a gente poderia fazer junto para o consultório farmacêutico, para essa área de atuação? Então, a gente pode estabelecer algumas parcerias, né, em colaborações com o Conselho. Então, a gente já está fazendo algumas palestras, né? Então, via CRF Bahia. Então, para algumas cidades, primeiro para demonstrar aos farmacêuticos que isso é possível, que isso não é distante da realidade profissional deles, né? E em segundo ponto, divulgar aos poucos. Eu sei que é um trabalho lento, mas ele é progressivo, né? Divulgar em mídias sociais, divulgar em TV aberta, né? Em outros meios de comunicação, inclusive pelo próprio canal do YouTube do Conselho. Isso vai ser um veículo imprescindível para essa, né, para essa ampliação dessa informação. E a população precisa entender que nós estamos em campo, que a gente pode atuar, né? E que a gente consegue resultado. Então, é interessantíssimo quando a gente consegue, por exemplo, aqueles feedbacks que às vezes eu posto nas minhas redes sociais, né? De que um paciente conseguiu, ele queria tantos quilos e conseguiu, ou perder tantos, conseguiu, ou que melhorou a qualidade de sono e aí conseguiu o processo dele. Então, a partir dessas estratégias, talvez que seja um caminho melhor. E claro, estuda, né? É preciso a gente... Livro ali, ó. Então, estudar. Esse é o caminho. Aí, turma, não tem jeito. Não tem crescimento profissional, não tem crescimento salarial, não tem melhoria de qualidade de vida sem estudo, sem conhecimento. É preciso entendermos que, como o Max colocou, vai ralar, vai ter investimento, vai ter muitas horas de sono aí em cima de livros, né, estudando, mas eu acho que a gente vai crescer bastante nessa área de atuação. Max, eu queria, para finalizar, agradecer, né, em nome de todos os farmacêuticos baianos, de todos os estudantes de farmácia, né, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né, para passar as informações aqui no Conexão Farmacêutica aos farmacêuticos baianos e aos futuros farmacêuticos, né, e passa a palavra para que você possa fazer as considerações finais hoje aqui no Conexão Farmacêutica, entrevistando o professor Max Viana, essa referência aí farmacêutica clínica na prática esportiva. Então, eu que agradeço o convite. Então, o convite do CRF Bahia é inegável, né? Então, em seu nome, doutor Martinelli. Então, em nome de todos os estudantes e também os farmacêuticos, então, prazer. É uma honra. E aqui é um prazer, né? Assim, é uma brincadeira aqui, é uma brincadeira formal, com conteúdo, conteudista. Então, espero que vocês tenham despertado para essa área que, aí, como eu falei, ainda é um pouco escassa, tá? Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, então posso colocar minhas redes aqui? Claro. Então a gente pode bater um papo. Se você também ficou com alguma dúvida, né? Então a gente sabe que o nosso tempo aqui é limitado, mas qualquer coisa vocês podem escrever, né? Para o @viana.max, Viana com N só, .max. E a gente consegue fazer essa troca. Nós temos também cursos voltados à área esportiva, né? Esse atendimento clínico, entre outras. Mas foi um prazer, né? Então agradeço mais uma vez a toda a equipe do CRF Bahia. Parabenizo pelo processo, né? Então parabenizo pela iniciativa que vocês tiveram, criaram aí. Então parabéns a toda a equipe e muito sucesso para vocês também. Obrigado, Max.
É nóis. Tamo Vamos junto. lá.